Fala aí, pessoal, o Globoesporte.com fez uma pesquisa para escolher qual é o maior ídolo da história do São Paulo, entre dois gigantes, Raí e Rogério Ceni. Participaram dessa votação 100 pessoas, entre jornalistas, personalidades, ex-atletas, enfim, todo mundo votou. Eu participei dessa votação, também fui convocado a votar. O Arnaldo também foi convocado a votar, e ele vai falar o voto dele, eu vou falar o meu. Antes, eu queria pedir para você assinar o canal, apertar o sininho, notificações, a gente está postando toda hora coisas interessantes aí. Bom, vamos ao que aconteceu nessa votação. O Ceni massacrou, foram 100 votos como eu falei, 82 votos para o Ceni, 18 para o Raí. Eu estou entre esses 82, eu também votei no Rogério Ceni, vou explicar aqui, eu votei no Rogério Ceni porque eu acho que o Rogério Ceni, teve mais tempo no São Paulo, ele teve 25 anos no São Paulo, ganhou 18 títulos, fez 131 gols como goleiro. Então, e ele só jogou no São Paulo, ele não está marcado por nenhuma outra camisa. Embora o Raí tenha jogado fora do Brasil apenas em times grandes, no Paris Saint-Germain, é um cara que não ficou o tempo todo no São Paulo. Embora ele tenha a sua relevância por ter sido o cara da geração do Tele que popularizou o São Paulo. Primeiro título mundial, segundo título mundial, enfim, aquela geração sensacional do time do Tele. Eu votei no Rogério Ceni, porque eu acho, além da longevidade do Rogério Ceni, o Rogério Ceni mudou a posição de goleiro, né? Ele mudou o jeito de um goleiro jogar, não só no São Paulo nem no Brasil, mas como mais no mundo. O Rogério Ceni é uma figura muito marcante na posição de goleiro, e eu acho que hoje ele é mais marcado como ídolo do São Paulo, até porque ele não tem as manchas e os arranhões que o Raí tem depois que o Raí virou dirigente. O Ceni não tem isso, né? O Ceni ainda é uma figura intocada. Talvez isso no futuro mude, quando ele vire treinador do São Paulo, se virar, ou dirigente do São Paulo, e alguma coisa não funcione, ele pode até ter a imagem arranhada. Hoje ele não tem. Por isso eu votei no Rogério Ceni. Agora, com uma ressalva. Eu entendo que essa diferença de 82 a 18, ela é injusta com o Raí. O Raí foi gigante. O Raí foi monstruoso no São Paulo como jogador. Ele foi um cara excepcional. Para quem não viu jogar, assista videotapes, saiba da história do Raí. Ele foi um cara muito importante jogando pelo São Paulo. Então essa diferença aqui eu não acho que deve ser tão grande assim. Eu diria ali uns 60 a 40, 55 a 45. Não acho que é uma distância tão grande de 82 para 18 assim. Embora eu tenha votado no Rogério Ceni. Agora eu quero saber a opinião do Arnaldo. Arnaldo, fala aí, cara, como é que você votou? O que você está vendo como você vê essa eleição? Quem é seu maior ídolo no São Paulo? Diz aí pra gente. Bom, Tirone, eu também votei na pesquisa do Globo.com. Também achei exagerada a vantagem do Rogério Ceni em relação ao Raí. Votei no Rogério, mas para mim existe um empate técnico. É mais ou menos como nessa questão aqui do livro que eu escrevi sobre os 10 mais da história do São Paulo, em que os dois, Ceni e Raí, terminaram empatados em primeiro lugar. Eu acho que a idolatria dos dois ela é muito próxima. Os dois ganharam campeonatos brasileiro, Libertadores e Mundial como protagonistas. Os dois foram gigantescos. Então acho que é muito parelho mesmo a situação dos dois em termos de idolatria. É curioso também, Tirone, que eles se encontraram lá no início da carreira do Ceni, quando o Raí já estava no auge. Depois voltaram a se encontrar quando o Raí volta ao futebol brasileiro, ao São Paulo, e são campeões paulistas em 98 e 2000. O Ceni já indo para o ápice e o Raí já na fase de encerrar a carreira. Eles se reencontraram de novo quando o Ceni torna-se técnico do São Paulo e Raí diretor. E aí essa passagem é muito breve, não deu muito certo, não deu muito tempo deles conviverem, um como técnico e outro como diretor. Mas aí eu vou dar mais um pitaco sobre a idolatria dos dois na sequência. Bom, como eu vejo essa questão? Eu vejo da seguinte forma, eu justifico essa diferença em relação aos votos do Ceni para o Raí, essa distância muito grande da pesquisa, por dois fatores principais. Acho que o primeiro seria o tempo de permanência do Rogério, que é insuperável. O jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo, ninguém vai superar esse número. O tempo de casa, o goleiro artilheiro e tudo mais. E o Raí
embora tenha jogado no Brasil só no São Paulo, ele saiu um pouco para o Paris Saint-Germain e tal. O Rogério só jogou no São Paulo. Então esse é o primeiro fator, a exclusividade do Rogério. O tempo a longevidade do Rogério. O segundo fator é o pós-carreira de jogador, na minha opinião. Então, assim, o Raí arranhou e tem arranhado a sua imagem como diretor numa época que o São Paulo não consegue conquistar nada. Ele teve muitos erros e acertos como diretor, se desgastou demais e isso pesa na votação atual, sim. Como jogador lá, mas isso pesa na votação. E o Rogério, como técnico, não se arranhou. A passagem dele pelo São Paulo, ele teria sido sacaneado, então ele não se arranhou. Isso pesa também a favor do Raí. Agora, para mim, o maior ídolo da história do São Paulo não é nem o Rogério e nem o Raí. E eu vou explicar. Pois é, eu que escrevi esse livro dos 10 mais, que acompanhei a carreira do Ceni e do Raí completa desde o início, e estudo o São Paulo há muito tempo, para mim, o maior ídolo da história do São Paulo não é nem Rogério Ceni nem Raí. Para mim, o maior ídolo da história do São Paulo é Tele Santana. O São Paulo, para mim, é o único clube de futebol no Brasil que tem como principal ídolo um técnico. O São Paulo do Tele, o Tele mudou o patamar da história do São Paulo. O São Paulo, com o Tele, depois da era Tele, tornou-se um clube mais popular, terceira maior torcida do país. Camadas da população que o São Paulo não atingia. O Tele popularizou o São Paulo. Então, para mim, o maior ídolo da história do São Paulo chama-se Tele Santana da Silva. Não é nenhum jogador, por mais que esses sejam excepcionais, Ceni, Raí e outros. Agora eu gostaria de saber de vocês, para vocês, quem é o maior ídolo da história do São Paulo? Aproveite e se inscreva no canal, acione o sininho e aguarde que tem muito mais vídeo, provocação, proposta, lives para você aí na sequência. Um abraço, até mais.